Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Me casei com a Carla, completamente apaixonado. Tivemos 3 lindos filhos, o Romeu, o Fabrício e a Ana, até porque eu sabia a falta que um pai fazia. Eu percebi que a minha esposa, cada dia mais, ficava diferente. E tudo era motivo para brigas, implicava, sabe? Inclusive, até porque, mesmo ela trabalhando, eu nunca permiti que para os seus caprichos. A minha esposa cada dia se afastava mais de mim e não sentia mais interesse nos meus carinhos. E nos meus beijos, parecia que sentia nojo, até no meu porte físico, dizendo que eu tinha engordado, que a minha barriga já estava pulando para fora da calça e que eu estava muito relaxado, o que era uma mentira. Minha esposa começou a voltar para casa de carona e eu achei aquilo inconveniente, sabe? Sendo que a gente tinha carro e eu podia muito bem buscá-la. E não me custava nada, sem contar que era um prazer fazer as coisas para ela. Comentei o assunto com a Carla e ela disse que eu não precisava me preocupar. Até porque o professor que ela pegava carona morava perto de nós e o caminho era o mesmo. Embora eu não gostasse da ideia e para evitar mais conflitos com a minha esposa, eu deixei o assunto para lá. Mas aquilo me incomodava demais. Caramba! A minha mulher voltando para casa com outro homem que eu nem conhecia e nem sabia das suas intenções. Fiquei mordido de raiva. Uma certa noite, estava um calor. Sabe aquele calor que deixa a gente com vontade de não ficar dentro de casa? Então, eu resolvi buscar a Carla na escola. E pensei que depois a gente podia passar na sorveteria e levar as crianças para chupar um sorvete. E mesmo sabendo que ela não gostava, eu decidi arriscar. Eu peguei as crianças e lá fomos nós. Eu queria fazer uma surpresa, sabe? Mas naquela noite, quem recebeu a surpresa fui eu. Ficamos mais de 40 minutos esperando a minha esposa e nada dela aparecer. Quando todos foram embora e o portão da escola fechou, as luzes foram apagadas e eu achei estranho. Dali mesmo onde eu estava, peguei o celular e comecei a ligar para ela. Mas infelizmente ela não atendeu o telefone. Voltamos para casa na expectativa de encontrá-la lá. Talvez ela tivesse saído de carona e eu não tivesse visto. Carla chegou bem depois em casa e logo dizendo que precisou ficar até um pouquinho mais tarde na escola por conta de um problema com um aluno e que ela estava tão cansada que a única coisa que ela queria era a cama. Eu perguntei se ela viu as minhas ligações e a Carla respondeu que não, até porque ela sempre deixava o celular desligado. Eu fiquei encucado e senti cheiro de coisa errada no ar. Não falei nada para ela, até porque
A minha esposa correu para o quarto e nem me deu mais atenção. Resolvi outra vez ir buscar a Carla na escola e de novo não a vi sair. Repeti isso por algumas vezes, até que criei coragem e entrei dentro da escola, no horário de aula, e fui até a diretoria e pedi para falar com a professora Carla. O pessoal da diretoria me olhou espantado e perguntou quem eu era. Eu respondi: o marido dela. A diretora, uma mulher muito educada, ela começou a procurar as palavras para tentar me explicar que a minha esposa não trabalhava mais naquela escola há mais de 1 ano. Há mais de 1 ano? Impossível! A Carla só dava aula naquela escola. Não tinha outra. Pelo menos ela não me comentou nada. Saí da escola pior do que entrei. E os meus nervos estavam querendo pular para fora da minha pele. Por que será que a Carla não me comentou nada? Pensei em ligar, mas eu desisti. Até porque ela nunca atendia a porcaria daquele celular mesmo. Esperei a Carla chegar do trabalho. E quando ela chegou, contando as mesmas conversas fiadas de sempre, eu perguntei: por que você não muda de escola? Mas a Carla disse que lá era a melhor escola que se tinha para dar aulas. Eu ainda frisei bem o nome do colégio, para ver se era o mesmo que eu tinha ido procurá-la. E com firmeza, a minha esposa disse que sim. Eu fiz até algumas perguntas e todas as respostas foram suficientes para eu entender que ali tinha alguma coisa errada. Na hora, eu tive uma vontade enorme de explodir, de dizer para ela que eu tinha ido lá na escola e descoberto que ela não dava mais aula lá. Eu estava com os nervos à flor da pele e, para não fazer bobagens, eu não prolonguei o assunto. No dia seguinte, eu decidi que iria seguir a minha esposa. Eu precisava tirar toda aquela confusão a limpo. Por isso, eu faltei no trabalho e fiquei esperando ela sair para trabalhar. Carla deixou as crianças na escolinha, falou no telefone com alguém e 5 minutos depois, um carro cinza apareceu. Era um homem grisalho, boa pinta, não vou negar. Dali, eles foram direto para um motel. Que loucura era essa? A minha esposa tinha entrado num motel com um homem. A raiva tomou conta de mim. Como assim? Como assim você ver a sua mulher num motel com um cara e não fazer nada? Eu precisava fazer alguma coisa, mas o que eu podia fazer? Entrar lá e quebrar tudo? Cada segundo de espera eram os segundos que a minha esposa estava se divertindo, sendo tocada, sendo acariciada por outro homem que estava desfrutando da minha mulher. Meu Deus, eu chorei o tempo todo de raiva. Eu me senti o homem mais impotente do mundo. Ah, não. Eu não quis mais ficar ali. Eu não queria mais imaginar o que aqueles dois estavam fazendo. Voltei para minha casa
e fui vasculhar as coisas da minha esposa. Joguei tudo no chão, casacos, camisetas, vestidos, e percebi que a Carla tinha tantas roupas novas, muitas com etiquetas ainda, lingerie novíssimas, sem serem usadas. Tá certo que o salário dela era tudo para ela, mas aquelas peças eram caras. Eu estava com tanto ódio que se a Carla aparecesse naquela hora, eu nem sei o que eu faria. Fiquei a tarde toda pensando no que eu iria fazer. Mas antes, eu fui à creche. Peguei os meus filhos e levei para casa da minha mãe. E disse que a Carla e eu iríamos ao supermercado depois do trabalho. E se ela podia ficar com os meus filhos naquela noite. A minha mãe amou a ideia e pediu para eu não me preocupar. Carla chegou, como sempre, inventando 1000 desculpas, e antes que ela continuasse, eu a cortei. Eu falei que eu já sabia de tudo e que eu tinha visto ela entrar num motel com um homem. Carla simplesmente pareceu aliviada quando eu disse tudo aquilo. A minha mulher simplesmente puxou uma cadeira e se sentou. E pediu para que eu me sentasse também, que ela tinha muita coisa para me contar. O que mais me chocou foi a calma que ela contava as suas safadezas. Eu vi uma outra mulher sentada à minha frente. Ela começou a me contar tintim por tintim. E eu senti como se ela tivesse jogado um balde de água fria em mim. Carla conseguiu me desestabilizar com o rumo daquela conversa. Me doeu saber que a minha esposa fazia programas há mais de 1 ano e que ela sentia prazer no que fazia. E me disse com todas as letras que não tinha nenhuma intenção de largar a profissão. Profissão? Que profissão? Eu não sabia que transar com vários homens diferentes num só dia era profissão. Eu estava sem estômago para aquilo tudo, mas eu precisava saber, entender ao menos o porquê dos programas. Carla continuou dizendo que não queria mais ser pobre e nem passar dificuldades, muito menos ficar horas dentro de uma sala de aula, ensinando quem não quer aprender. E outra coisa, que se ela continuasse do jeito que estava, a nossa vida nunca iria andar. E ela ainda teve a cara de pau de me propor parceria. Me disse que tinha uma amiga que, quando o marido soube dos programas e de quanto ela recebia, ficou empolgadíssimo. Saiu do emprego e passou a cuidar da casa e dos filhos. E eles têm uma vida de luxo e são felizes. Eu nem esperei ela terminar de falar, porque aquilo foi me gerando um nojo. E nessa hora eu quis que o céu desabasse. Eu só tinha uma coisa em mente: devolver a Carla para a família. Peguei a minha esposa pelo braço e a coloquei dentro do carro.
e a levei até a casa dos seus pais. Incrível foi que ela nem tentou fugir. Estava tão serena, calma, e não demonstrava nenhum arrependimento. Durante o caminho, ainda foi cantando uma música, o que me deixou ainda mais irritado. Acordei toda a família dela e contei para eles tudo o que a Carla estava fazendo. A mãe dela ficou horrorizada e o pai, sem saber o que dizer. Quanto a Carla, nem parecia se importar. Eu estava um perfeito idiota naquela história. E para não fazer besteira e não perder a minha razão, deixei a minha esposa com a família e entrei com pedido de divórcio e consegui a guarda das crianças. Eu fiquei tão decepcionado que custei acreditar que aquela era a minha mulher, a mulher que eu vivia para agradar. Não vou negar que eu fiquei muito mal. Não sabia nem o que dizer quando alguém me perguntava dela e me dizia que a gente parecia um casal tão feliz. Levei um tempo para me recuperar, sabe? Mas consegui. Segui a minha vida e como a gente não manda no coração, acabei gostando de uma vizinha, a Ivone. A gente começou com um bom dia, uma boa noite, até que conversa vai, conversa vem. Eu a convidei para comer um cachorro-quente na minha casa com os meus filhos. E Ivone aceitou. E no dia seguinte, foi a vez dela de me convidar para o jantar com o filho dela e os meus filhos. E desde então, iniciamos um namoro. E já estou eu romantizando tudo outra vez. Mas dessa vez, com uma diferença. É que a Ivone também gosta de romantizar.